Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, que é uma breve revisão sobre o tópico de inequações exponenciais, tá? Essencialmente, o que a gente precisa saber, né, para trabalhar com inequações exponenciais? Bem, até o momento nós já trabalhamos com equações exponenciais. E o que a gente precisava, assim, para, assim, grosso modo, lidar com essas equações, né? Essencialmente, a gente buscava representar ambos os lados de uma equação como potências numa mesma base, né? Então, por exemplo, se eu escrevo algo do tipo 0,25 elevado a 3x menos 1 igual a meio elevado a 4x mais 5. Tenho duas potências, né, dos dois lados da igualdade, só que elas não estão escritas numa mesma base. Se eu representar 0,25 como fração, a gente sabe que isso é igual a 1/4, né? Então eu posso reescrever dessa maneira. 1/4 elevado a 3x menos 1 igual a meio elevado a 4x mais 5. Ainda não está na mesma base, até mesmo porque a gente não mudou nada, né? Só reescrevemos 0,25 como 1/4. Porém, eu posso agora lembrar que 1/4 é igual a meio ao quadrado. Então isso aqui eu reescrevo como meio ao quadrado elevado a 3x menos 1 igual meio elevado a 4x mais 5, né? E lembrando que quando eu tenho algo como aqui do lado esquerdo, que é uma potência de uma potência, a gente faz a multiplicação dos expoentes, né? Então nós obteremos meio elevado a 6x menos 2, 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes menos 1, menos 2, igual a meio elevado a 4x mais 5. Então, como eu tenho uma igualdade entre potências na mesma base, quando a gente se recorda, né, dos gráficos das funções exponenciais, que são essencialmente de dois tipos, né? Quando a função exponencial tem a base maior do que 1, o gráfico é desse jeito. Quando a função exponencial tem a base menor do que 1, o gráfico é desse jeito. Em ambas as situações, né, para valores distintos de x, por exemplo, se eu pego x1 aqui e x2 aqui, nós obteremos valores distintos das potências, né? A elevado a x1 diferente de a elevado a x2. Então, x1 diferente de x2 é equivalente a elevado a x1 diferente de a elevado a x2, tá? A mesma coisa se fosse uma função decrescente como essa aqui. Se eu pego o x1 aqui e o x2 aqui, nós teríamos a elevado a x1 aqui e a elevado a x2 aqui. Novamente, acontecendo x1 diferente de x2 se somente se as potências são distintas, né? Dito de outra maneira, nós temos o seguinte. Se acontece a elevado a x1 igual a elevado a x2, potências de mesma base iguais, isso equivale à igualdade entre os expoentes, né? x1 igual a x2. Ora, então a gente retorna ali para a nossa equação exponencial, e como nós temos uma igualdade entre potências de mesma base, a saber, a base meio, deve necessariamente acontecer a igualdade entre os expoentes. 6x menos 2 igual 4x mais 5, e obtemos uma equação de primeiro grau que é facilmente resolvida aqui, né? Subtraindo 4x aos dois lados e somando 2 aos dois lados, a gente obtém 2x igual a 7, de onde concluímos que o x tem que ser igual a 7 sobre 2. E esse encadeamento de equivalências aqui nos diz que quando x é igual a 7 sobre 2, é a mesma coisa que dizer que essa igualdade aqui acontece, tá? Agora, como a gente já tem feito desde o início do ano, a gente trabalha com equações e depois nós trocamos o sinal de igualdade por alguma desigualdade, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual.
e obtemos as inequações. Quais são as principais distinções que ocorrem quando a gente faz essa troca? Primeiro que equação, pelo menos as que nós trabalhamos até hoje, né, tem uma quantidade finita de soluções quando possuem soluções, né? Por exemplo, se for uma equação quadrática e nós estamos buscando soluções reais, se o discriminante, o delta, for menor que zero, a gente sabe que não tem solução real, né? Se for uma equação do tipo x ao quadrado mais 1 igual a zero, por exemplo, não tem solução real. Então a quantidade de soluções é zero. Já quando a gente trabalha com inequações, pode acontecer de termos infinitas soluções. Por exemplo, x menos 7 maior que 2 tem como solução x maior que 9. Então, qualquer valor de x maior que 9 atende essa inequação. Então, temos infinitas soluções. Então, temos essa distinção entre os números de soluções, que normalmente as soluções de inequações são intervalos da reta, possuem infinitos pontos, né? Agora, no que diz respeito à manipulação algébrica para se obter as soluções dessas inequações, essencialmente a gente faz a mesma coisa, né? As operações que a gente utiliza são soma dos dois lados da inequação um mesmo valor, subtrai dos dois lados da inequação um mesmo valor, multiplica os dois lados da inequação por um mesmo valor. Porém, neste último cenário, de multiplicar os dois lados da equação por um mesmo valor, ou equivalentemente dividir os dois lados da equação por um mesmo valor, pode acontecer uma distinção quando o número que está sendo multiplicado ou dividido é negativo, porque aí a gente tem que ter o cuidado de mudar o símbolo da inequação de maior para menor, de menor para maior, tá? Por exemplo, se eu tenho aqui que 2x... Aliás, antes disso, um exemplo numérico, né? Se eu tenho que 3 é maior que 2, quando eu multiplico por menos 1, os dois lados, nós temos menos 3 de cá, menos 2 de cá. Agora, quem é maior é o menos 2. Então, houve uma mudança aqui no símbolo da desigualdade, foi de maior para menor. Então, sempre que eu estou trabalhando com a álgebra, né, de inequações, quando eu tenho que fazer essa multiplicação dos dois lados por um mesmo valor, se esse valor é negativo, eu tenho que tomar o cuidado de mudar o símbolo de maior para menor, tá? Agora, quando a gente vai para inequações exponenciais, surge um novo detalhe. Vamos novamente aqui avaliar os gráficos das funções exponenciais, né? Agora há pouco a gente revisou e viu que quando a base da função é maior que 1, então a elevado a x com a maior que 1, a função é crescente, né? E o que significa isso, ser crescente? Significa que se eu pego aqui o x1 menor que o x2, x1 menor que x2, e eu vou avaliar a função aplicada nesses valores, a elevado a x1 e a elevado a x2 é equivalente a a elevado a x1 ser também menor que a elevado a x2. Ou seja, quando o valor de x cresce da esquerda para a direita, a elevado a x também cresce de baixo para cima aqui, né? Então, x1 menor que x2 é a mesma coisa que a elevado a x1 menor que a elevado a x2. Tudo bem? De modo que eu não preciso me preocupar com nada, né? O símbolo de desigualdade permanece o mesmo. Se eu tenho que essa potência é menor que essa potência, então necessariamente esse expoente também é menor que esse expoente, ok? Por exemplo, se eu quero resolver a seguinte inequação: 3 elevado a x mais 1 menor que 1/3 elevado a 2x menos 3. Como eu estou tentando ilustrar um caso onde a potência tem a base maior que 1, a função é crescente, vou reescrever 1/3 como potência de 3, que nós sabemos ser 3 a menos 1. Não entende isso aqui? Revisite a questão da escrita de potências nos vídeos de potenciação, tá? Então, vou reescrever o lado
direito aqui como 3 a menos 1, que é o que está entre parênteses, elevado a 2x menos 3. Novamente, né? Potência de potência, multiplica os expoentes. Isso aqui vai ficar 3 elevado a menos 2x mais 3. Como assim mais 3? Menos 1 vezes 2x, menos 2x. Menos 1 vezes menos 3, menos vezes menos, mais 3. Tá? Bem, agora eu tenho uma desigualdade, uma inequação, onde dos dois lados temos uma potência de 3. 3 é maior que 1, a função exponencial é crescente. Então, se essa potência é menor que essa potência, eu com certeza posso afirmar que esse expoente é menor que esse expoente. São informações equivalentes. Então, x mais 1 é menor que menos 2x mais 3. E nós obtemos uma inequação de primeiro grau, que a gente já sabe resolver também, né? Desde o início do ano. Então, somando 2x aos dois lados, e lembrando que somar o mesmo valor aos dois lados de uma inequação não altera a inequação. Então, nós colocamos aqui 3x, subtraindo 1 dos dois lados, menor que 2, dividindo os dois lados por 3, x menor que 2/3. Dividir por 3 também não altera o símbolo da desigualdade, porque 3 é positivo, né? Então, sempre que x é menor que 2/3, isso equivale a essa inequação sendo atendida, tá? Se o x for maior que 2 sobre 3, eu falei 2/3 há pouco errado, tá? 2/3 ou 2 sobre 3. Se o x for maior que 2 sobre 3, essa inequação aqui não é atendida. Se o x for igual, também não é atendida. Apenas quando ele é menor que 2/3, essa equação será atendida, tá? Agora, no caso onde nós temos uma inequação exponencial e a base dos dois lados é menor do que 1, surge um novo detalhe, tá? Por exemplo, imagina que a gente tem aqui uma função exponencial com a base entre 0 e 1, né? Então ela é decrescente. O gráfico dela a gente sabe que é algo desse tipo aqui, né? Então isso aqui é a elevado a x com 0 menor que a, que é menor que 1. A gente sabe que a função é decrescente. Em particular, se eu pego o x1 menor que o x2, tá? x1 menor que o x2, x1 à esquerda do x2, e eu avalio as potências, eu vou ter aqui o a x1 e aqui o a x2. Ou seja, quem que ficou menor? O a elevado a x1 ele é maior que o a elevado a x2. Então perceba que há uma mudança no símbolo da desigualdade, né? Se essa potência é maior que essa potência, então esse expoente é menor que esse expoente. Então nós temos mais um cuidado que deve ser tomado quando a gente está trabalhando com inequações. Se for uma inequação exponencial e a base for menor do que 1, a gente tem que, quando passar, né, para a inequação dos expoentes, mudar o símbolo da inequação. Por exemplo, se eu estiver trabalhando aqui com 0,25 elevado a 2x mais 3 maior que 0,5 elevado a x menos 1. Perceba que 0,25 é a mesma coisa que 0,5 ao quadrado, né? Ou seja, meio ao quadrado é 1/4, que é 0,25. Tudo bem? Então, eu posso reescrever o lado esquerdo aqui como 0,5 ao quadrado. Então, 0,5 ao quadrado, o que está dentro de parênteses, tá? 0,25. Mas o 0,25 está elevado a 2x mais 3. Então, isso aqui elevado a 2x mais 3 é maior que 0,5 elevado a x menos 1.
No lado esquerdo, potência de potência. Então, multiplicamos os expoentes. 0,5 elevado a 2 vezes 2x, 4x. Esse 4 ficou parecendo um 2, né? Mais 2 vezes 3, que é 6. Maior que 0,5 elevado a x menos 1. Então, eu tenho potências aqui dos dois lados da desigualdade com a mesma base, só que agora a base é menor do que 1. Então, a função exponencial aqui em questão ela é decrescente. Se eu vou passar para a desigualdade envolvendo 12 expoentes, eu tenho que mudar o símbolo. Ou seja, essa potência maior que essa potência é a mesma coisa que esse expoente menor que esse expoente. Então, eu tenho 4x mais 6 menor que x menos 1, tá? Resolvendo essa inequação, subtraindo x dos dois lados e subtraindo 6 dos dois lados, 3x menor que menos 7, dividindo por 3, x menor que menos 7 terços. Então, sempre que x for menor que menos 7 terços, acontece essa desigualdade aqui, tá? Para finalizar, só mais um exemplo, onde a gente trabalha com expoente quadrático. Se eu quiser resolver, por exemplo, 0,25 elevado a x ao quadrado menos 4x maior ou igual a 1/4 elevado a menos 3, por exemplo, né? Perceba que ambos os lados, né, são potências na mesma base, no caso 1/4, aqui escrito de maneira decimal, aqui escrito como fração, só que a base é menor do que 1. Então, se essa potência é maior ou igual a essa potência, esse expoente tem que ser menor ou igual a esse expoente. Ou seja, isso equivale a x ao quadrado menos 4x menor ou igual a menos 3. Somando 3 aos dois lados, isso é a mesma coisa que x ao quadrado menos 4x mais 3 menor ou igual a 0. Então, resolver essa inequação consiste em fazer o estudo do sinal dessa função quadrática e identificar onde ele é menor ou igual, onde ele é negativo ou nulo, né? Onde a função é negativa ou nula. Mas aqui é uma parábola, né, de concavidade para cima, né? Uma parábola com concavidade para cima porque o coeficiente aqui de x ao quadrado é 1, que é maior do que 0. É imediato ver que os zeros dessa função quadrática são 1 e 3, né? Se a gente aplica Bhaskara aí, a gente vai encontrar x igual 4 mais ou menos raiz do discriminante, que é menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes a vezes c, que é 12, sobre 2a. Então vai ser 4 mais ou menos raiz de 4, que é 2 sobre 2, que dá 3 e 1, né? Então a gente já sabe que o gráfico dessa parábola vai cortar aqui o eixo x em 1 e em 3. A concavidade é para cima, então vai ser algo assim, né? Aqui ficou mal desenhado, mas passa por essas raízes, né? Ou seja, ela é positiva à direita do 3, positiva à esquerda do 1 e negativa entre 1 e 3. Então, se eu quero saber onde é menor ou igual a 0, vai ser entre 1 e 3, né? Ou seja, isso aqui é equivalente a 1 menor ou igual ao x, que é menor ou igual ao 3. Essa é a solução dessa inequação aqui. Para valores de x entre 1 e 3, a inequação é satisfeita. Para valores de x à direita do 3 ou à esquerda do 1, ela não é satisfeita, tá? Então eu vou finalizar por aqui essa revisão de inequações exponenciais. Desejo a vocês bons estudos, um abraço e até mais.